Boa noite, gente. Hoje se inicia o primeiro podcast da FASAR. A gente é da turma do 8º termo de administração, da disciplina da Patrícia Maschio. Boa noite, gente. Então, como a Rafa já havia comentado, a gente está iniciando hoje o nosso projeto iniciado lá pela Patrícia Maschio, que ela dá essas ideias pra gente, a gente fica louco, né? Mas a gente dá conta. Que a disciplina dela se trata do mercado financeiro e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Te agradece, né, a oportunidade da Rádio Esperança ter aberto esse horário pra gente estar dando início a tudo isso. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, gente, que eu acho que é uma pessoa incrível. Eu não sei nem como eu começo a falar dela, mas a nossa convidada hoje é uma economista, consultora financeira já há 21 anos. Ela é criadora de um método exclusivo de organização financeira com a nomenclatura de liberdade de valor. É Daniela Romancini, gente. A gente não tem muito o que falar dela, porque o muito é muito ainda. A gente se perde em falar dessa mulher incrível. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou honrada em poder iniciar esse projeto encabeçado pela professora Patrícia, de quem eu sou fã e já realizei um monte de trabalhos com ela. Ela é uma querida. E também dizer que é o meu primeiro podcast, então eu estou estreando neste negócio aqui. É muito legal. Agradecer ao pessoal da Rádio Esperança por realmente ter cedido desse espaço, e é isso, vamos começar a falar de educação financeira. Tá, a gente fez umas perguntinhas Bora aqui, lá. né, porque pra gente também é novo, então, Dani, como você entende a questão da desorganização financeira presente, assim, tanto na vida da pessoa física quanto na pessoa jurídica, a empresa, como essa desorganização financeira é presente, como você passa essa informação pra gente, que a gente, às vezes, passa despercebido, mas a gente sabe que tá presente ali, a gente só não percebe. Sabe o que é, Isa? Eu trabalho, como você falou, né, há 21 anos como consultora, né? E ao longo desses anos, a gente vai conversando com um monte de gente e a gente vai criando perfis comportamentais das pessoas que têm dificuldades ou problemas financeiros. E aí, o que a gente começou a entender, lógico que pautado por estudos de psicologia financeira. Existem padrões comportamentais que estão diretamente relacionados à maneira como a gente lida com o dinheiro. Então, talvez, assim, o que eu sempre questionava, gente, por que a pessoa gasta mais do que ganha, sabendo que ela gasta mais do que ganha, né? Então, eu comecei a ficar intrigada com isso, por que as pessoas não conseguem, por que é tão difícil a pessoa entender que ela está gastando mais do que ela ganha e ela parar com esse comportamento? E aí vem a questão do conceito das crenças limitantes. E, Dani, o que seria essas crenças limitantes? Crenças limitantes, vamos lá. Crenças limitantes é o nome que a gente dá para tudo que a gente vai armazenando enquanto verdades absolutas na nossa vida ao longo da nossa convivência com os nossos pais, na escola, com os nossos colegas de trabalho. Tudo que a gente vive no nosso dia a dia, desde quando a gente é criança, a gente vai formando as nossas crenças, sejam elas boas ou não. As crenças limitantes são aqueles padrões de comportamento que vão limitando você a alcançar algum tipo de coisa. E quando a gente trata de crenças limitantes sobre dinheiro, é aquele tipo de pensamento assim: ai, minha família, todo mundo é pobre e eu nasci pobre, vou morrer pobre. Sabe esse lance assim? Na minha família ninguém estudou, então assim, não adianta nada eu querer também estudar, porque eu não vou conseguir. Não, eu sou assim. Mês que vem eu resolvo. Sabe, são pensamentos que você mesmo vai criando ao longo da sua vida, ao longo da sua vivência, que vão travando a prosperidade de chegar até você. E isso faz muito sentido, porque se você não identifica esse padrão de crença limitante, você não consegue mudar o teu jeito de agir. Boa noite, Dani. Oi, querido, boa noite. Ô, Dani, quando surgem essas crenças limitantes? Como eu comecei a falar, né? Que a gente vai atropelando as respostas, viu, gente? Mas é assim mesmo. Quando a gente nasce com apenas 7% do nosso cérebro preenchido, vamos dizer assim. Todo o resto de quem nós somos hoje, ele vai se formando ao longo da nossa convivência, né? Então, assim, como é que era a nossa relação com os nossos pais? Como é que era a nossa relação na escola? Sabe aquela frase assim? Você é burro, você não aprende nada, seu irmão é mais inteligente que você. Tudo isso parece inofensivo,
ofensivo, mas vai colocando a gente em caixinhas, né? E a gente vai ouvindo tanto isso, que a gente vai achando que de fato isso é verdade. E aí, sabe elefante? Existe uma parábola do elefante. Quando o elefante é pequenininho, hoje em dia, graças a Deus, não tem mais animal no circo, mas quando tinha elefante no circo, animal no circo, eles pegavam o elefante pequenininho e amarravam o elefante numa estaca. E o elefante até tentava se soltar, mas como ele era pequenininho, ele não conseguia se soltar. Depois de grande, você pode prender o elefante na mesma estaquinha de quando ele era criança, que ele deixa de tentar se soltar. Porque quando ele era pequeno, ele tentou se soltar e não conseguiu, se instalou uma crença de que ele não é capaz de se soltar. Então, ele pode ser gigantesco, daquele tamanho todo, que ele já não tenta mais se libertar. E com a gente é a mesma coisa. Então, se a gente tem esse padrão de comportamento não identificado, a gente não consegue mudar essa realidade. E acontece muito isso, né, Dani? Demais, As é mais comum do que a gente imagina. Né, que tá nessa crença, que acha que não pode, que não consegue. Que acha que é difícil. Eu até entendo, assim, eu sou uma pessoa apaixonada por números e eu entendo que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, assim, eu escuto muito assim, olha, gente, precisa anotar os gastos, olha, vamos anotar os gastos, vamos ver onde vocês estão gastando dinheiro e tal. Mas, assim, as pessoas têm medo de olhar para os números. As pessoas falam assim, ai, Dani, eu até sento para anotar, mas vai me dando uma coisa tão ruim que eu paro. Isso tudo é medo de repente, se deparar com uma realidade não tão agradável com relação ao orçamento doméstico ou até mesmo de empresas. E aí? Tô nessa situação, faço o que agora? Né? E aí a pessoa vai travando nessa questão da liberdade financeira. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa conversar sobre dinheiro. Quanto mais a gente conversa sobre dinheiro, principalmente num país onde nós temos 70% quase das pessoas com problemas financeiros, a gente precisa trazer esse assunto à tona. Quanto mais a gente conversa, mais a gente conscientiza de que é possível chegar na liberdade na organização financeira. Vocês deixam eu tomar água um pouco agora. Tá. Mas é isso mesmo que a gente sente. Quando você vai anotar ali o que gastou e tal, parece que dá uma preguiça, um medo de colocar ali aquele valor e parece que não vai sobrar e parece que você já fica nessa crença que não vai sobrar e vai. E a coisa não anda. Mas é só nessa hora que você realmente vai olhar e falar assim, gente, eu tô gastando muito embalada. Né, gente? Eu tô gastando muito com roupa, eu tô gastando muito com sapato. Se você não se deparar com essa realidade, você vai vivendo dia após dia, né? E aí você não muda, porque pra você, tipo assim, você vive o hoje. Deixa eu só viver o hoje, eu nem penso no amanhã, porque fica vai, no automático, né? Vive no automático, né? Então a gente precisa ter essa questão de metas e objetivos. O que vocês querem realizar? E, como eu até conversei já muito com vocês, né? Trocar os prazeres imediatos por planejamento de futuro. Né? A gente fica muito querendo viver o hoje, querendo curtir o máximo, ter essa vida louca aí, e a gente não tá fazendo planos pro futuro. E, ô Dani, você tem dicas pra gente perder essas crenças? Porque a gente já nasce com essas crenças instauradas na gente, né? Você tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa fazer pra ir perdendo esse medo? A crença, do mesmo jeito que ela vai se instalando ao longo da vida, né? A gente precisa, antes de mais nada, se identificar. Então, assim, se o pessoal que tá ouvindo aqui vai ouvir esse podcast depois, o mais importante é a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. Existe um livro que eu até comentei com vocês, que é uma leitura obrigatória, que é Os Segredos da Mente Milionária. E esse livro, basicamente, ele trabalha a seguinte equação. Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos geram as nossas ações e as nossas ações geram os nossos resultados. Então, se a gente está olhando para nossa vida e não está gostando do que está acontecendo ali, olhar o que a gente está pensando. Então, será que a gente está alimentando aquele pensamento, assim, realmente de vítima? Ai, ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim, pro outro dá, para mim não dá. Então, será que eu estou cultivando, alimentando esse tipo de pensamento? E também mudar o que a gente consome de conteúdo. Hoje a gente tem a internet, né, nas nossas mãos, praticamente aqui no celular, mas o que a gente está consumindo de conteúdo? A gente está consumindo dancinha no TikTok, nada contra, mas do tempo todo que a gente fica consumindo conteúdo digital, o que de bom a gente está consumindo para nos ajudar nessa questão do conhecimento? Que tudo bem, ninguém é obrigado a saber, mas a partir do momento que você tem conhecimento disponível para você mudar essa realidade, colocar isso em prática, porque também é um processo. Do mesmo jeito que demorou para ir formando a crença, também demora um pouquinho para você desinstalar tudo isso. Não vai ser do dia para noite, né? Ô Dani, é isso que pega, porque as pessoas não querem passar pelo processo, né?
é tudo um processo, porque assim, quando você pensa assim, não, agora eu vou fazer aquela viagem que eu sempre sonhei. Então, se não tem o dinheiro, já fala assim, eu não vou, não tenho, mas, gente, tem que reorganizar, né, deixar de fazer alguma coisa assim momentâneo para falar assim, olha, eu vou realizar aquela viagem, vai dar tudo certo. E aí você vai começando a ver que as coisas são possíveis, né? Quando você começa... Você falou duas coisas extremamente importantes, Vanessa. Primeiro, essa questão assim, que a pessoa não quer viver o processo. É igual quem precisa emagrecer e quer emagrecer, tipo assim, 10 quilos num mês. Então, assim, cara, aí passou o primeiro mês, você não emagreceu 10 quilos, vem aquela frustração, não sou capaz, vou ficar gorda mesmo e abandona o processo. E com a educação financeira é a mesma coisa, né? Então, se você vem de uma desorganização financeira, você tem que passar pelo processo. Mas tem que anotar os gastos? Tem. Não tem outro caminho. Se você não sabe onde você gasta, você não consegue nem mudar. Tipo assim, olha, eu não vou mais gastar com isso, vou ficar 3 meses sem gastar isso, vou ficar um fim de semana por mês sem sair. Se você não tem essa noção, como é que você vai mudar alguma coisa no seu dia a dia? Então, assim, tem que fazer isso. Pelo menos até que você entenda qual o tamanho do seu buraco e qual é a sua estratégia para sair dele. E outra coisa legal que você falou, a questão dos sonhos. Então, assim, o que você deseja muito? Aonde você deseja estar nos próximos 2 anos, 5 anos e 10 anos? Né? Parece um tempo muito longo, mas assim, já passaram-se, por exemplo, quase 3 anos de pandemia. O tempo passou, o tempo passa de qualquer forma. Então, o que eu tô fazendo para aproveitar esse tempo que vai passar mesmo, para construir alguma coisa para o meu futuro? É o que eu falei. O que falta, assim, eu acho que para a maioria das pessoas que não conseguem se organizar financeiramente, é planejamento de futuro. Né? Onde eu quero estar? Eu quero o quê? Eu quero viajar para Disney? Eu quero comprar uma casa? Eu quero trocar meu carro? Eu quero fazer um curso no exterior? Quanto custa isso? Quanto tempo eu vou ter que guardar dinheiro para poder me organizar e realizar esse sonho? E uma frase que eu falo sempre, que é mantra para tudo que você quiser fazer na vida: foco, determinação e disciplina sempre. Foco, que é saber onde você quer chegar, determinação para que nada tire você do caminho e disciplina para que você faça o que tem que ser feito e não aquilo que é legal ou não aquilo que você gosta. Depois dos 5 anos de idade, a gente não faz mais aquilo que a gente gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Gente... Perfeito, Dani. Grandes ensinamentos. Ô, Dani, é uma coisa que eu quero perguntar, nem sei se estava planejado pra gente falar. Mas deixa eu te falar, muita gente vai pensar assim, mas eu ganho, o que eu ganho não dá nem para minhas despesas do mês. O que essa pessoa, porque a maioria vai falar assim, ela tá falando isso porque talvez ela tenha outra renda, enfim. O que a pessoa tem que fazer para ela acordar e falar assim, não, eu ganho isso, mas eu posso fazer outra coisa, porque é de onde ela vai se planejar para ter o a mais. E muita gente está perguntando agora, o meu salário é pouco, porque eu economizo, mas tem alguma coisa errada aí. Explica pra gente, você que é dessa área. A questão é essa. Às vezes a gente fala assim, olha, tem que olhar para aquilo que gasta e tentar cortar, tentar mudar os hábitos, né? Mas às vezes realmente o orçamento já tá tão justo que não tem mais onde cortar. A pessoa já tem um orçamento equilibrado ali, né? Mas ela quer realizar sonhos, ela ainda não tem uma reserva de emergência, ela ainda não tem dinheiro investido. O que ela tem que fazer? Então, assim, se hoje, a tua realidade hoje está organizada, né? Dentro, assim, daquilo que você ganha, daquilo que você gasta e você quer realizar sonhos que a sua renda atual hoje não permite, renda extra. O que você é muito bom fazendo e que você poderia fazer disso um bico, vamos dizer assim, né? Dar aula de algum instrumento, dar aula de idioma, sei lá, um curso de artesanato. Quem cozinha muito bem consegue fazer, sei lá, trufa, bolo pra fora. Quantas pessoas não se reinventaram durante a pandemia, por exemplo, que perderam seus empregos e tiveram que se virar nos 30, vamos dizer assim, né? E partiram para fazer alguma coisa dentro de casa. Quantos negócios começaram em casa durante a pandemia? Exatamente. Então, a renda extra, ela é muito bacana, a questão do desapego de roupa, sapato, de repente que você não vai usar mais. Faz disso um movimento de você fazer a renda extra. Mas eu vou dar uma dica aqui. Eu tenho um desafio que eu lanço de vez em quando, que é o desafio da reserva de emergência de R$1.000. Quem nunca guardou dinheiro na vida? Quem nunca guardou... gente, Dani. A gente consegue. Quem nunca guardou dinheiro na vida vai começar a guardar hoje, agora, sei lá, depois que assistiu o podcast. O negócio é o seguinte, você falou que a pessoa ganha, né, e já tem tudo bonitinho ali. Mas vamos dizer o seguinte, ó. Todo mundo recebe salário aqui, né? E assim, vamos dizer que a partir do mês que vem, vocês vão ter uma redução do salário de vocês em 10%. Nossa. Aconteceu alguma mudança na empresa lá, sei lá. E aí foi feito um combinado aí entre patrão e funcionário que vocês vão ganhar 10% a menos. Vocês não vão ter que se virar?
Sim, Vocês vão ter que se com virar. certeza. Por que vocês já não fazem disso uma realidade? E desse dinheiro que vocês estão recebendo hoje, assim que receber, não sai correndo pagando conta, não. Pega 10% desse dinheiro e guarda. Não consegue guardar os 10? Que guarde 5, pelo menos. Mas comece a construir o hábito de guardar dinheiro. O hábito de gastar é a coisa mais fácil que a gente aprende, né? A gente vive numa sociedade consumista. O hábito de guardar, ele precisa ser treinado. Então, faz esse desafio. Tem um monte de gente que conseguiu bater esse desafio da reserva de R$1.000. Então, recebeu o salário, mas, pega de 5 a 10% pelo menos e guarda, até chegar nos R$1.000. Ô, Dani, Depois sai pagando conta. Ô, Dani, a pessoa pode fingir que tá devendo esse valor de 10%? Você pode usar o gatilho mental que você quiser. Então, porque tem hora que a pessoa fala assim, ai meu Deus, como que eu vou conseguir? Porque aí a pessoa pensa assim, não, eu tô devendo, vamos supor, pra uma instituição que se eu não pagar, meu nome tá ferrado. Então aí a pessoa pensa e paga. Gente, pelo amor de Deus, guarde esse 10%. Até que isso seja um hábito pra você, você pode usar o gatilho mental que você quiser. Sua estratégia, né? O importante é que foco, determinação e disciplina. Faça guarde, isso, né? que guarde. Dizem, né, os estudos, que um hábito demora 21 dias para se formar no nosso cérebro, né? Até que entre no automático. Eu até conversei com vocês quando a gente deu a palestra lá. Vocês pensam para escovar dente? Ninguém pensa para escovar dente, né, Já vai gente? tudo no Espero que não, automático, né? né? Por favor. Então, assim, tem algumas coisas que a gente faz hoje na nossa vida, como eu falei lá, dezenas de milhares de decisões que a gente toma no nosso dia a dia são inconscientes, né? Então, o guardar dinheiro também tem que ser assim. Recebeu? Automaticamente eu já vou pegar, sei lá, X% que vocês conseguirem e guardar. Põe num potinho onde vocês não vão assaltar o bendito do potinho, só se for em caso de reserva de emergência mesmo, Né? caso de vida ou morte, aí vocês vão lá e pegam o dinheiro. Até bater R$1.000. Aí eu quero que vocês me contem. Marquem lá, hashtag desafio da reserva de emergência de R$1.000. Marca lá no YouTube, nas redes sociais, pra gente saber que vocês estão fazendo o desafio. Gente, é uma delícia falar a gente sobre fica falando isso, aqui né? 3 horas, se o povo não manda nada embora. Gente, é muito bom porque assim, a pessoa aprende, é algo que vai ajudar o outro a realizar sonhos, a dormir tranquilo, a não achar que as coisas estão tão difícil, né? Porque eu acho que quando você foca que o negócio está difícil, aí o negócio cresce. E você sabe, Vanessa, assim, a questão do problema financeiro, a dor do problema financeiro, ela é uma dor muito doída. Porque, assim, o problema financeiro, ele vai matando a pessoa aos poucos. Sabe, assim, quando você começa a receber ligação de cobrança, quando você corre o risco de ter a sua energia da sua casa cortada, por exemplo, quando você não consegue pagar o seu aluguel ou a prestação da sua casa, sabe? Começa a imaginar como é que fica a cabeça de uma pessoa que está nessa realidade. Aí, os relacionamentos são abalados por isso. Os relacionamentos de pais e filhos também ficam abalados, porque aí, sabe, a pessoa não consegue separar esse momento, sabe, assim, parar de pensar nisso em um momento do dia. A produtividade dela no trabalho fica comprometida, porque você está lá trabalhando, o telefone não para de tocar, sabe? Então, assim, viver numa situação de desorganização financeira não é normal. Muita gente entende, como eu falei, sempre foi assim, né, não vou conseguir mudar e tal. Não é normal viver numa realidade de desorganização financeira. E às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina. Quando eu falei para você que 70% dos brasileiros têm problemas financeiros, metade dessas pessoas, metade desses 70% tem dívidas de até R$1.000. Se a gente for ver, não é que R$1.000 não é dinheiro, mas de repente tá fácil de resolver com um ajuste, sabe assim? De repente, em 3, 4, 5 meses de organização, a gente resolve uma dívida de R$1.000. Consegue entender? Mas as pessoas estão tão presas no olho do furacão, do desespero ali, não conseguem ver uma saída e não conseguem sair dessa, né? Porque acham que isso é normal e tentam empurrar isso, né? Com a barriga. Isso. Ô, Dani, a gente já tá quase chegando ao fim, mas deixa eu te Jura perguntar. que tá acabando? Eu queria Novinha, ficar a no ao noite vivo. inteira aqui. Provavelmente tá ajudando muita gente. Mas, certeza. assim, outra coisa que eu vejo muito, que eu aprendi, é falar sobre o dinheiro, né? As pessoas têm medo de falar de dinheiro, né? Assim, em qualquer situação, com amigo, com namorado, com marido, misericórdia, parece que o dinheiro, assim, não posso falar. E se falar sobre o dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu quero dinheiro, parece que você tá falando uma coisa assim, não é. Gente, a gente tem que falar as coisas boas pra atrair, não é? Tudo isso é crença limitante também, porque parece que é pecado a gente querer ter dinheiro, né? Porque se condicionou que, assim, só pessoas desonestas conseguem se dar bem na vida, que a gente querer ganhar bem, querer ter uma tranquilidade financeira, parece que é ambição, vamos dizer assim, não soa muito bem. Mas, falando dessa questão mental, que a gente trabalha tanto sobre isso, quanto mais você
pensa que dinheiro é ruim, mais você tá repelindo ele da sua vida, você tá afastando ele. Ah, não, se dinheiro não é bom, eu não quero isso pra mim, né? Verdade. Quando é justamente ao contrário, né? Dinheiro é a coisa, assim, é muito legal você ter dinheiro, porque é só tendo dinheiro que você consegue realizar seus sonhos, que você consegue ajudar outras pessoas, que você consegue não ficar refém de um emprego que você não gosta, por exemplo. Verdade. Tem um monte de gente que sofre da síndrome do sextou e do segundou, né? Que não vê a hora da Na sexta-feira sexta-feira é uma coisa, na segunda não, outra. é a da síndrome do sextou, né? Não vê a hora da sexta-feira chegar e quando toca a musiquinha do Fantástico no domingo tem depressão. Começa porque a chorar. vai ter que voltar a trabalhar na segunda-feira. Então, essas pessoas estão presas num emprego, insatisfeitas, porque precisam daquele salário, né? Então, ao passo, se você tem a organização financeira, se você tem reserva de emergência, se você tem, né? Você consegue ficar aí, sair desse emprego, ficar 2, 3 meses procurando algo que seja melhor pra você. E eu entendo também que, assim, você tem que investir nos seus conhecimentos, né, Dani? Porque a pessoa quer ganhar dinheiro, mas se ela não tem conhecimento, não se aperfeiçoar naquilo que ela está desenvolvendo ali, gente, fica difícil, né? A gente precisa se atualizar, igual você falou, né? No YouTube tem muitas coisas boas. Não, tem o meu canal no Tem YouTube, o canal que tá da vivo Dani agora. Por favor, hein? O canal da Dani agora vai bombar, porque a gente vai estar lá ouvindo essas dicas, né? E a gente precisa melhorar também, porque aí tudo... A gente tem que pensar assim, Vanessa, a gente tá aqui para evoluir sempre. Então, assim, mesmo se você já fez uma faculdade, mesmo, por exemplo, eu tenho 21 anos de experiência, e nem por isso eu deixei de estudar. Eu estudo todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, eu vou assistir um vídeo novo no YouTube, eu vou ouvir um podcast de alguma coisa, de um assunto relacionado a isso. Eu tenho vários livros lá que estão na minha lista de leitura programada, né? Justamente porque, assim, hoje a coisa tá acontecendo de um jeito, mas com a velocidade que a gente tem de mudança, de acesso à tecnologia, as informações estão chegando muito rápido pra gente através da internet, o mundo tá mudando muito depressa, né? A gente vai ter o metaverso daqui, né, já tá acontecendo aqui num monte de empresas que já estão se adequando a isso, então a gente não pode parar de estudar. Nunca parar de estudar. Ô Dani, e a importância da educação financeira nas escolas, para os pais, né? Para estar ensinando as crianças já desde pequeno. Essa é a minha luta, né? Essa é a minha luta, porque assim, eu não tem outro caminho da gente mudar essa realidade desse percentual de pessoas com problemas financeiros se não for através da educação. E por isso que a gente está aqui num projeto tão incrível, e eu já tive a oportunidade de participar em outras oportunidades com a Patrícia, justamente disso, né? Vocês estão cumprindo uma missão muito importante no sentido de difundir o conhecimento que vocês estão aprendendo, e eu vivendo o meu propósito, que é levar a educação financeira para o maior número possível de pessoas. Então, assim, se isso a gente conseguisse ter esse alcance de ser colocado nas escolas, seria o máximo, né? Porque eu sempre falo que a criança, a partir do momento que ela sabe ler e escrever, a partir dos 4 anos de idade que ela está alfabetizada, ela já consegue ter noções de algumas questões relacionadas à educação financeira, né? Ela consegue manusear dinheiro, ela consegue entender um desafio de você manter a luz apagada, a torneira fechada, de você fazer um desafio de supermercado, sabe assim, de você não ser aquela criança que quer tudo no mercado, sabe essas questões? Mas os pais são os exemplos, né? Eu tenho, assim, eu conheço pessoas que os filhos acham que o dinheiro sai do caixa eletrônico, não Do é? cartão de crédito, né? Então, assim, que tipo de adulto a gente está formando com esse tipo de pensamento? De onde vem o dinheiro? A gente tem que explicar de onde que vem o dinheiro dos pais, como é que funciona isso. Não, pai, passa o cartão, não... Gente, não é assim, né? Tem uma filha de um amigo meu que com 6 anos de idade, ela fala isso. Não, pai, passa o cartão. Olha a cultura Não é tão que a simples gente assim, né? tá formando se a gente não Os falar pais, sobre. né? Os policiais. Mas é justamente isso. Mas se os pais não têm essa orientação, como é que os pais vão ensinar? Porque Fica os meus pais complicado, não gente. tinham essa preocupação, porque também não sabiam, não tinham esse conhecimento. Então, eu não aprendi com os meus pais e não aprendi na faculdade, porque a faculdade também não ensina a lidar com dinheiro. Nenhuma delas, tá? Então, assim, a gente precisa usar todos os meios de comunicação acessíveis, igual a gente está aqui na rádio, a gente está no YouTube, eu tenho o perfil na rede social ativo. A gente precisa usar todos os canais possíveis para difundir. E vocês hoje, vocês são também ferramentas de divulgação desse conteúdo, né? Dessa transformação que a gente tem que trazer para a sociedade. Então, Dani, a minha geração também não foi acostumada a falar de dinheiro, né? Teve essas crenças. Sim. Mas hoje a gente tem essa oportunidade, né? A gente está no último ano da administração na FASAR. Eu acho Último que mês, né? só faltam 2 meses. Então, assim, a gente tem
assim, crescido muito, com muitas coisas. Com você a gente conheceu, uma ótima, excelente profissional. A gente se inspira em pessoas assim, né? E a Patrícia, que é a nossa professora, que deu essa ideia, e eu achei assim, nós achamos que foi super válido, porque com certeza, se a gente tiver colocado uma sementinha assim, nas pessoas que estão vendo hoje a gente, já valeu muito, muito, porque, como você disse, a parte financeira engloba bastante coisa na vida, né? Então a gente quer agradecer esse podcast, né? Maravilhoso. Que foi Bastante muito conteúdo bom pra gente também. No Exatamente. começo a gente tava meio assim nervosa e tudo, mas deu tudo Tudo certo. fluiu. Foi Tudo gostoso, é uma fluiu. delícia. Ficaria a noite toda, hein, Eu falo, Dani? se esse povo não manda nós embora, não fica aqui, não tem problema nenhum. Então a Tá gente falando. agradece a sua presença, tá? A gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui ensinando a gente a evoluir como pessoas, né? Pra gente, se a gente estar bem, a gente vai fazer outras pessoas também ficar bem. Com certeza. Tirar esse tabu, né, do dinheiro. Achar que o dinheiro é uma coisa que a gente Isso é uma tem coisa ficar que vocês longe. têm que realmente, a gente tem que falar muito, né? Eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer demais a Patrícia, porque ela sempre me convida para as loucuras que ela inventa e eu amo, né? A nossa parceria sempre foi muito boa. Agradecer aos meninos, né? A gente vem conversando muito para esse podcast sair de uma maneira bacana, com essa energia, com essa leveza, porque pra gente falar de dinheiro, a gente tem que ter essa descontração, Exatamente. né? A gente tem que falar Maneira desse leve. jeito. Falar de dinheiro. Para que todo mundo consiga chegar na nossa roda de conversa. Agradecer ao pessoal que mandou mensagem aqui no YouTube. Eu vou responder todo mundo depois, porque o nosso tempo já está estourado. Então, depois eu respondo todo mundo aqui. Mas agradecer ao pessoal que participou ao vivo aqui do nosso chat no YouTube. E é isso, pessoal. Contem comigo para o que vocês precisarem. Ai, que pena, mas a gente agradece a todos da Certeza. rádio também que cedeu esse Isso. espaço pra gente, né? Parceria com a Fazar Olha, sempre. Patrícia, Pessoal, gente que programou boa. tudo isso pra nós. Né, gente, foi uma delícia, viu? É isso. Gratidão a Fazar, a Dani e a professora maravilhosa, a Patrícia. E a vocês. Obrigado, nós Dani. que Que se tivemos essa... dedicaram tanto, assim, que se esforçaram, Né? e, né? E que saiu tudo muito Então, direitinho. vamos é bater palma pra nós, Pra né? gente. E aqui Valeu. se encerra o nosso podcast, o primeiro de muitos outros, né? Vamos, certeza. muitos. É isso. Gente, muito obrigada, valeu, até mais. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado.